Shalom, shalom! John passando aqui para conversar com você. Quanto tempo, que saudade! Essas últimas semanas, cara, foram muito intensas, né? Foram muito, assim, profundas mesmo. Muitas coisas aconteceram, né? Estamos no endereço novo, para a glória do Senhor Jesus. E Jesus está fazendo coisas maravilhosas, né? Mas, nesse exato momento, eu quero voltar nessa rotina de gravação de vídeos e eu quero conversar com você sobre bondade e severidade, né? Eu quero que você saiba que Deus é bom, né? Você entende isso? Que Deus é bom? Mas você também entende que Deus é severo? Que Deus, ele é um Deus grave, seríssimo, né? Porque se nós não entendermos a bondade e severidade de Deus, a gente vai cair assim em muitos extremos, né? Quando a gente acha que Deus é só bom, então as pessoas se tornam libertinas, porque Deus é bom e tal, e maravilha, e vinde como quiser e permaneça como tiver vontade, né? Mas quando a gente entende que Deus, ele é sim bom, muito bom, não há ninguém tão bom quanto o Abba, mas ele também é severo, né? Então eu quero ler com você Romanos 11, versículo 22. Ele diz assim, portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. O texto disso aqui está falando sobre a eleição, né, e a predestinação do povo de Israel, porque eles eram da oliveira verdadeira, né? E aí eles foram retirados e os gentios foram enxertados. Então, Jesus foi bom para com os gentios, mas severo para com os judeus que foram cortados da oliveira. Então ele fala, contemple a bondade e a severidade. Por quê? Porque a bondade e a severidade não anula uma a outra. Deus é bom, 100% bom. E ele também é severo, 100% severo. Então, por ser bom, cara, contemple isso, ame isso, né? Receba isso. Mas ele também é severo. E por ser severo, contemple isso e entenda a severidade de Deus. Muito bem. Então, como a bondade de Deus se manifesta? A bondade de Deus se manifesta de milhares de formas. Pela chuva que cai, pelo sol que brilha, né? Pela comida que você está comendo, água, vestimenta, né? Tantas coisas que nós chamamos de graça comum. Também tem aquelas coisas, né, para você que vive o chamado, a provisão de Deus de forma profunda, né? A bondade de Deus na sua comunidade, a comunidade que você serve, o pastor que pastoreia você, sabe? Isso é bondade de Deus sobre a sua vida, né? E a severidade de Deus, como ela se manifesta? Ela se manifesta por meio, muitas vezes, de poda, né? Ele vem podar, ele vem cortar algumas coisas, tirar algumas coisas. Essa é a severidade de Deus. Ele vem disciplinar, né? E muitas vezes a severidade de Deus, ela vem por quê? Porque você não honrou o tempo de bondade, você não entendeu a bondade dele, né? E você cruzou o limite da bondade, você, como diz o texto aqui, você não permaneceu na bondade dele. Então ele vem aplicar severidade. Significa que ele é ruim, que ele é mau? Não. A gente não pode confundir severidade com ruindade, né? Ser severo não é ser ruim, né? Ser severo é ser sério, é ser correto, é disciplinar quando é necessário disciplina, é chamar atenção quando é necessário chamar atenção, né? E se você não entende isso, se você não entende esses dois extremos, você sempre vai pender, você sempre vai ser parcial na sua fé e no seu relacionamento com Deus, né? Lá em Mateus 25, capítulo 25, né, ele fala assim, sobre a parábola dos talentos, né? Não vai dar para ler tudo com você, mas eu quero que você esteja aí atento. Lá ele fala sobre 3 tipos de pessoa, né? A uma pessoa ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1 talento. A Bíblia diz que de acordo com a sua capacidade. O que tinha 5 foi, multiplicou, ganhou mais 5, então agora tem 10. O que tinha 2 ganhou mais 2, então agora ele tem 4.
o que tinha um enterrou, porque ele tinha medo. Ele disse que eu sabia que você é um Senhor severo, né, e que colhe onde não plantou, então eu decidi guardar, eu tive medo, eu decidi guardar, e eis aqui o que você me entregou. Ele fala, você vai ser julgado pelas suas próprias palavras. Se você sabia que eu era um Senhor severo, que colhe onde não plantei, deveria pelo menos ter levado o meu dinheiro aos banqueiros e eu receberia ele com juros agora, né? Então, ele pega e lança aquele servo mau e infiel nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. E ele pega esse talento, né, esse valor que foi confiado a esse servo, e ele transfere isso para o que tem 10. Ele não transferiu para o que tem 4, ele transferiu para o que tem 10. E agora aquele que tem 10 terá 11, porque aquele que não tinha nada, aquele que tinha pouco, vai ser tirado e vai ser dado àquele que tem muito. Né? Por quê? Porque ele se demonstrou mais confiável. Né? Então, esse mesmo Senhor foi bom com todos eles quando confiou esses valores, essa quantidade a eles, né? Mas o mesmo Senhor foi severo quando recebeu contas de tudo que ele tinha confiado. Aqueles que haviam trabalhado de forma honesta, de forma sincera, de forma profunda, receberam recompensa. Os que não trabalharam, né, de forma honesta, sincera, e que foi baseado no medo, inclusive, ele recebeu severidade, ele recebeu repreensão. Então, amigos, é muito importante que a gente entenda a bondade e a severidade de Deus. Eu estava lendo as Escrituras essa semana, né, na passagem onde o Senhor está falando com Moisés, lá do interior da chama da sarça ardente. E ele fala, olha, eu estou chamando você vai libertar o povo de Israel, né? Eu vou fazer isso. E ele ensina ali para Moisés alguns sinais e maravilhas que ele vai fazer no Egito para poder confirmar e conquistar o coração das pessoas, né? E a devoção e o temor de Deus. Mas Moisés começa a dar algumas desculpas, né? E Moisés, mas é que sabe o que é? Eu tenho a língua pesada, sabe o que é? Eu não consigo falar, sabe o que é? Desde que eu nasci eu não sou bom e não melhorou agora depois que você falou comigo. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu com Moisés. Então você consegue perceber isso? Ele foi bom ao chamar Moisés, mas ele também foi severo ao falar para Moisés. Então tá bom, Moisés, você não quer falar então, né? Então tudo bem, o seu irmão, ele fala muito bem porque eu sei, né? E ele vai falar no seu lugar, então, ok? E a Bíblia diz que a ira se acendeu. Por quê? Porque naquele momento a severidade do Deus bom estava se manifestando, né? A firmeza do Deus que é amor estava se manifestando. Então, meus amigos, essa historinha de que Deus é amor, né? E tudo bem. Mano, sim, Deus é amor, a Bíblia diz isso. Só que não é esse amor pervertido que as pessoas ensinam por aí. Não é o amor que é ensinado nas escolas. Não é o amor que é ensinado nas faculdades. Não é esse tipo de amor, não. O amor de Deus é um amor santo, o amor de Deus é um amor puro, o amor de Deus é um amor que também é severo. A Bíblia diz isso lá em Hebreus 12, que ele corrige aqueles que ele ama e tem por filho. Então, meu amigo, se você deseja viver uma vida que não é santa, se prepare para enfrentar a severidade de Deus, se prepare para enfrentar, né, correções. Por quê? Se ele está te corrigindo, porque ele ama você. Essa severidade também é em amor. Então entenda a bondade e a severidade de Deus e seja um cristão maduro, um cristão abençoado. Seu ministério será produtivo, seu casamento será maravilhoso, produtivo. Tudo que você se propuser a fazer será incrível, tá bom? Bondade e severidade sobre a sua vida e que você cresça em compreensão de quem é o Senhor. Shalom, shalom!